E no episódio de hoje, carreira previdenciária. E para falar sobre carreira previdenciária, Tobias, eu trouxe alguém de peso aqui, alguém que eu respeito muito. Ele é professor, ex-procurador federal, advogado, sócio do Line e Pandolfi Advogados. Hoje tem mais de 2.000 alunos nos seus treinamentos. Não sei se esse número já atualizou. Não, já estamos com mais de 3.000. Mais de 3.000 alunos nos treinamentos. Senhoras e senhores, recebam na nossa mesa do Advogado 20cast o Márcio Hartz. Obrigado pela presença, Marcião. Pô, a presença obrigatória, né, cara? Se não foi um convite, foi uma convocação, né? Bom então, demais. O Márcio me convidou para uma live ano passado. Eu não me lembro se foi junho ou julho. Foi por aí, para essa época. E aí, eu já te conhecia, eu te falei naquela oportunidade lá, já te conhecia. Eu fui aluno do G4 da Previdenciário, né? E aí você era um dos professores. E aí, quando eu recebi o teu convite para a live, foi no momento que a gente estava crescendo ali no Instagram, ainda com poucos seguidores. E eu pensei, cara, os caras estão me vendo. O Márcio, que é o cara do Previdenciário, tá me convidando para uma live. Nossa, fui nervosão para a live dele lá. Mas fluiu um papo bom demais, Márcio. E eu não sei se eu te dei esse feedback, mas tivemos muitos alunos na nossa mentoria vindos daquela live. Acredito, então, claro. Olha como é importante. E também aqui na minha esquerda, o meu grande co-host, meu amigo e co-host, Tobias Falcão. Bem-vindo, Tobias. Valeu, pra cima, meu irmão. Vamos lá, vamos que vamos. Marcião, a nossa audiência, ela preponderantemente é advogados incipientes, advogados em início de carreira. E tu é um dos principais nomes do direito previdenciário do país. E eu queria te perguntar assim, ó, de arrancada, dá para ganhar dinheiro no direito previdenciário? Cara, eu não estaria aqui, né? Dá, cara, dá. A gente tem que entender o mercado. É um mercado de 80 milhões de clientes diretos. Tu tem mais uns 40, 50 milhões de clientes indiretos. Quando eu falo isso, eu falo de segurados e dependentes. Então, cara, onde tu olhar para o lado, tem pelo menos aí 2, 3 clientes por dia para tu... Só no teu campo de visão. Então, cara, tem mercado para caramba. Tem mercado para caramba. E é um mercado que ele tem o valor do serviço ali, o valor dos honorários que tu recebe, normalmente é um valor alto, dependendo do benefício que tu for solicitar. Ah, sem dúvida. Então, é um mercado... E outra, uma coisa que eu gosto do direito previdenciário é que ele normalmente ele é uma regra, diferentemente de outras áreas, ele é aquela regrinha ali. Se tu colocou da maneira que tem que colocar, pode ser que tenha um indeferimento, mas aí tu faz um recurso. Ele é muito quadrado, ele é muito legal de trabalhar porque ele é lógico. Então, é uma área que eu diria que para quem está começando, não precisa tu aprofundar um estudo absurdo, como, por exemplo, o direito tributário. É diferente. Tu consegue começar e depois tu aprofundar depois que começou. É isso que eu quero dizer. É possível. É possível porque dá para subnichar ele e aí fica mais fácil de trabalhar. E ele é um microsistema, né? Ele é um microsistema. Aparentemente, ele é muito complexo e tem as suas complexidades, mas é fácil de tu ter uma noção do todo rapidamente. Dentro da estratégia dos nichos, ele é, inclusive, uma das bases para te conseguir alcançar os valores maiores. Mas uma grande dificuldade que eu vejo do pessoal é conseguir cobrar honorários iniciais nessa estratégia e tal. Como é que tu vê que dá para crescer no digital para o advogado que precisa, enfim, começar a sua carreira, mas uma estratégia para conseguir criar honorários iniciais. O Márcio tem uma solução para isso. Né? É isso aí, eu lembro que foi um dos temas da nossa live lá no ano passado, e eu vou deixar ele falar aqui. Antes de te passar a palavra, Marcelo, eu quero só dizer que estava conversando com eles aqui antes de começar o podcast, que o Márcio chegou 10 horas aqui, a gente ficou 30 minutos conversando sobre... resenha. E eu falei que a resenha anterior ao podcast às vezes é melhor do que o próprio podcast. E aí eu vou deixar aqui o feedback para a galera da equipe. Quando o convidado passar na porta ali, você começa a gravar. Já pega a câmera dele entrando. Mas, Márcio, tem solução aí para cobrar na arrancada no direito previdenciário? Cara, tem. Mas é uma solução que tem levado um certo tempo para o advogado entender, porque a gente tem uma cultura, né, Vini, Tobias? A gente tem uma cultura na advocacia previdenciária, e isso acontece em outros ramos também, de a gente achar que tem que cobrar por resultado. É normal, né? Sim. Porque a gente foi formado na faculdade, cara, para Tício e Caio, lembra? Tício e Caio, né? Eles brigam, eles se matam, então é sempre contencioso, a gente está sempre lidando com briga judicial, com polarização. E ninguém dá muita bola, ou ninguém entende muito valor na consultoria, especialmente previdenciária, porque a gente parte de uma premissa equivocada, ao meu ver, mas que ela é baseada numa ideia, num senso comum, de que o cliente previdenciário é sempre pobre, miserável e que não tem condições. Só que não é, eu tenho clientes médicos. Sim. Eu tenho clientes contadores, advogados, eu tenho clientes de nível superior
E por que que esse cara não vai pagar uma consulta comigo se eu, quando vou lá, tenho que pagar uma consulta para ele? Sensacional. Né? Eu não chego pro médico e digo assim, cara, vou fazer o seguinte, eu tô com uma dor de garganta, mas se tu me curar, eu te pago. Não existe isso. E essa é a obrigação que a gente assume como advogado no resultado. Ah, eu vou ganhar se eu ganhar. Mas e se eu não ganhar, trabalhei de graça? Não valeu nada? Eu fiquei 3, 4 anos com o processo e não deu certo. Aí o cliente não ganhou, ele ainda fica com a má fama. Porque o advogado do vizinho é sempre melhor que eu. Né? Eu adoraria ter o cliente do advogado do vizinho, porque ele sempre ganha. Então, eu vejo muitas possibilidades no previdenciário, uma advocacia de consultoria que está crescendo, especialmente num período pós-reforma da Previdência, que se consolida depois de 3 anos, mas ainda tem muito problema para quem é segurado, para quem não tem o conhecimento específico. Então, imagina que antes da reforma alguém tinha 3 regras de enquadramento para aposentadoria, basicamente. Hoje o cara olha para uma reforma da Previdência e ele tem 12. Cara, se eu tenho dúvida como advogado, imagina o cliente. Então, cresce a demanda por esclarecimento. A transmissão de conhecimento precisa ser valorizada, mas de novo, é brigar com uma cultura histórica. E uma cultura que tem certos interesses. Um conservadorismo, uma ala mais conservadora, os advogados mais antigos que têm medo, já vou dizer aqui, os advogados mais antigos, e eu sou quase um advogado mais antigo, eles têm medo de você que está do outro lado, medo das redes sociais. Por isso essas limitações ainda existentes. Mas cada vez mais essas limitações estão caindo porque não dá para brigar com a realidade. É verdade. O jovem chega, ele vai para a rede social e ele vai ter um alcance que ninguém vai ter, porque não existe mais jornal. As pessoas não leem mais classificados. As pessoas estão vendo o Instagram, estão vendo o TikTok, estão vendo o YouTube, estão vendo LinkedIn. E é isso que está fazendo a diferença. E isso está assustando a velha guarda. Vai por mim, está assustando a velha guarda. Os limites que ainda tem são por conta desse conservadorismo. Porque se você vai para um conselho, se você vai para os conselheiros da OAB, normalmente são advogados de velha guarda. Verdade, cara. E aí tem esse contraste, né? Porque quem tá lá são os caras que vão ditar as regras, por assim dizer, e a galera que tá chegando que tá assustando essas pessoas que estão lá. E aí tu falou de reforma de Previdência, Marcelo, eu queria te perguntar o seguinte, cara. O Brasil, acho que nos últimos 30 anos, de 93 para cá, teve 7 reformas, se eu não estou enganado. A última, 2019. E eu queria saber de ti, assim, que é especialista e trabalha com previdenciário todo santo dia. Se a reforma, no teu modo de ver, ela é positiva ou negativa para o advogado? Porque muda as regras. Ela parece que dá uma oxigenada ali e faz nascer novos embates, faz nascer novas questões a ser resolvidas, mas muda tudo também, como tu falou, às vezes até nós, advogados, não sabemos bem como proceder diante de uma mudança. Mas, na tua opinião, as reformas que acontecem, elas são positivas ou negativas para nós, advogados, enquanto negócio? Vini, cara, a reforma é uma puta oportunidade para o advogado. Uma puta oportunidade, porque é problema para os outros. Advogado vive de problema, cara. A nossa solução é o problema alheio. Então, assim, quanto mais dificuldades as pessoas têm, mais trabalho nós temos. Eu não estou aqui pregando que a dificuldade seja legal, mas a reforma, em primeiro lugar, ela é necessária. A Previdência brasileira, assim como a maioria dos países ocidentais, adota uma previdência calcada num ideal de repartição simples. Acho que só para explicar rapidamente, a repartição simples é como se fosse um contrato social implícito em que uma geração atual de contribuintes assume a responsabilidade pelo sustento da geração atual de beneficiários. Então, você tem uma pirâmide que começa a se inverter com o envelhecimento da população. Então, quanto mais velhas as pessoas ficam, mais tempo elas passam a receber aposentadoria, mais tempo elas ficam na inatividade, mais gente na base precisa ter para contribuir. Hoje a gente tem uma relação de 3-1. Eu preciso de 3 pessoas pagando contribuição para sustentar uma aposentadoria. Mas eu já não tenho mais 3 pessoas para um aposentado, porque a taxa de natalidade diminui. A gente precisaria ter hoje, para manter estável o sistema previdenciário nesse equilíbrio da pirâmide, 2,2 nascimentos por família, e a gente tem 1,6, 1,7, ou seja, estamos devendo. Então, por favor, gente, façam filhos, né? Senão a Previdência não sobrevive. Eu cumpri minha parte agora, fiz 2 tacadas só. Mas 2 é menos. Alguém tem que fazer 3 aí para garantir. Eu tenho 2, se alguém fizer 3, estamos no páreo. Mas o fato é, Vini, Tobias, vai rolar mais reforma. E quando vem uma reforma, vem os holofotes para a Previdência. Isso gera na população uma dor, que é a carência de informação. A carência de esclarecimento. Ele quer saber não o que a mídia está dizendo, ele quer saber como é que vai ser no caso dele. E aí ele vem, e eles nos procuram, mas aí tem que partir para o próximo passo, que é cobrar por esse serviço de esclarecimento e consultoria, que é é um tabu na advocacia previdenciária, e a gente vem quebrando pouco a pouco isso, inclusive, acho que até pode ser um nicho de sustentação
Depois... Até na própria advocacia em geral, né? Geral. Eu sou um baita defensor dessa de cobrar pela consulta. Mas eu vejo que é muito necessário também ter um posicionamento. Especialmente na área previdenciária, eu queria saber de ti, especialmente também porque tu é um grande expoente dessa área, quais seriam as habilidades necessárias para um advogado que está no zero hoje se tornar uma referência no previdenciário? Cara, vamos lá. O que eu venho defendendo assim na consultoria? A gente precisa de 2 valores, né? A gente precisa de 2 valores fundamentais, que são valores mesmo, empatia e autoridade. Se a gente tem empatia, a gente entra no lugar do cliente, a gente entra no coração dele, né? Com empatia a gente entra no coração, com autoridade a gente entra no cérebro. Então esses 2 valores, esses 2 axiomas, eles vão te permitir ter valor na advocacia consultiva. Porque a advocacia de contencioso, ela é uma advocacia técnica, puramente técnica. E, claro, você precisa ter um pouco de empatia, você precisa ter um pouco de autoridade construída, ou bastante, enfim. Mas o fato é que o sujeito vem com indeferimento, ele vai precisar de um advogado. Necessariamente ele vai ter que ter um advogado. Se não for você, vai ser outro. Agora, na consultoria, não. Ele pode achar que pagar por isso não precisa porque o vizinho não cobra. Então, você precisa desenvolver muito essa questão da empatia e muito a questão da autoridade. A partir daí, você tem o cliente. E a partir daqui você começa a construir. Obviamente que a autoridade passa por conhecimento técnico, então você tem que se especializar. Você também não vai achar que vai passar autoridade sem conhecimento. Só que o passar autoridade é muito mais do que conhecimento. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, até exercício de respiração é importante. Porque muita gente fica nervoso, vou atender um cliente, esse cliente, a matéria é mais ou menos complexa para mim. Como é que eu vou fazer para atender esse cara? Cara, faz uma 4x4 ali, 2 minutinhos, respirando 4, prende 4, solta 4, prende 4, porque isso aí vai te deixar tranquilo. Porque uma coisa que você não pode fazer é passar a sua ansiedade para o cliente. Ele já está ansioso. É que nem cachorro, pressente o medo, né? Claro, ele pressente, cara. Se você está atropelando, ansioso, ele vai sentir isso. Mas tem um detalhe. Quem faz a pergunta é você, não é o cliente. Quem pergunta, comanda a reunião. Então, uma coisa que você não pode ficar numa reunião como essa, um cliente que você vai atender, é ser sabatinado por ele. E ficar só na resposta. Não é isso que... Isso não gera autoridade, isso não gera empatia, principalmente. Por quê? Quando eu pergunto, eu estou me colocando no lugar dele, ele está percebendo isso, porque eu conheço a matéria, conheço a história, e a história de um é a história de todos, praticamente, na previdenciária. Vai mudar detalhe. Então, quando você começa a perguntar coisas que você vê que fazem sentido. Você nasceu aonde? Por que ele quer saber onde é que eu nasci? Não, cara, diz onde é que tu nasceu. Eu nasci em São Francisco de Paula. Foi rural, né? Aí ele, como assim? Como é que sabe? Não, porque é uma zona rural, eu sei que lá eles plantam isso. Então a gente começa a ter uma empatia gerando autoridade. E a partir daí, aí eu acho que você começa a ter o cliente na sua mão. E o fechamento aí vai depender de valores, aí você tem que flexibilizar valores. Essa é uma outra etapa, mas a primeira etapa para mim é essa. E aí tem uma objeção que a galera sempre me coloca lá no meu Instagram, que é o seguinte, mas o cliente já chega perguntando honorários. Cara, tu tem que assumir o controle da narrativa, e o controle da narrativa tu assume fazendo pergunta que nem o Márcio falou aqui. E outra coisa, tu falou sobre a cultura da cobrança de honorários iniciais no previdenciário. Cara, se existisse um espaço onde todos os advogados pudessem se conversar e falar assim, cara, a partir de hoje a gente vai cobrar inicial. Imagina todos os advogados conversando ao mesmo tempo, simultaneamente. A partir de hoje a gente vai cobrar inicial. E outra, a gente vai cobrar X inicial. Como mais ou menos funciona a classe médica, não que eles tenham hoje um lugar para falar, mas eles têm, parece que um acordo fechado entre eles. É uma cultura. Se tu for no médico, cara, já aconteceu comigo. Eu fui no médico para pegar uma segunda opinião e ele descobriu, não sei se pelo sistema do plano, e ele falou, cara, volta lá porque o teu médico é bom. Ele meio que protegeu o colega dele ali. No advogado não tem isso, cara. É muito predatório. É predatória, cada um mas eu faço isso lá no escritório. Já chegou cliente lá no escritório com processo em andamento. Primeiro, eu falo para ele, não posso demitir opinião técnica e processo com um advogado habilitado. Não, mas eu não consigo contato com o meu advogado, então deixa eu tentar. Aí eu pego o telefone dele na OAB e ligo para lá. Ô, doutor, chegou aqui teu cliente. Como é que tá? Eu posso assumir a causa? Os honorários tá quitado? Aí ele me dá a história, outra versão da história. Não, esse cara não me paga 3 meses, então tá, então volta lá e fala com o teu advogado. Se todo mundo fizesse isso, velho, já seria um outro cenário, né? Mas não é bem assim que funciona, infelizmente, na nossa profissão. Mas, trazendo aqui, eu não vou anunciar o teu projeto, mas o Márcio tem um projeto que a ideia é colocar advogados... Em contato, criar um hub. É conexão, né, cara? É um hub. Conexão. E aí, se a gente pudesse, daqui a um pouco, pegar...
e ter a forma de uma comunicação coletiva, dizer, cara, galera do previdenciário, a partir de agora a gente cobra inicial para fazer planejamento previdenciário. É muito mais inteligente, né? É muito mais inteligente todo mundo partir do mesmo pressuposto, porque daí, pelo menos, todo mundo ganha um mercado que todo mundo acaba... Cara, eu acho impressionante isso, porque a OAB tenta fazer isso, de algum modo. Ela cria uma tabela da ordem, só que essa tabela é ignorada. Simplesmente as pessoas não acreditam na tabela. E continuam sem cobrar. Porque, assim, gente, cobrar honorários por consulta não é um direito, é um dever, tá? Vamos deixar bem claro. Porque eu tô agindo com uma certa deslealdade no mercado se eu não faço isso. Porque é uma concorrência desleal. A gente pode falar até que pode ser uma falta ética. Porque o código de ética determina que você cobre se tem na tabela a previsão para aquele serviço. Então, a gente não está falando aqui de um direito, é um dever. Claro, eu compreendo que às vezes a tabela vai além dos valores que são possíveis, né, em determinados momentos, principalmente para quem está começando. Mas essa questão da cobrança ela é muito engraçada, cara, porque o pessoal sempre tem essa desculpa. Não, mas a minha realidade não permite que eu cobre. Então, o pessoal foge para a realidade, né? É engraçado isso. Aí eu digo, perfeito. Então, por que a tua realidade não permite? Porque eu moro numa cidade no interior e tal, tudo bem. Mas como é que tu está me assistindo? Na minha realidade, o meu tipo de cliente não permite. Tá, mas por que tu só tem o teu cliente da tua realidade local? Se tu tá me assistindo. Eu não tô aí, como é que tu tá me assistindo? Como é que tu tá assistindo uma aula minha? Como é que tu comprou um curso meu? Quer dizer, para me achar, para gastar dinheiro na internet, tu tem tempo. A tua realidade não é impeditiva. Agora, para tu ganhar dinheiro com a internet, a tua realidade é impeditiva. Então, já começa por aqui. Uma barreira, uma objeção fácil até de ser quebrada. E a segunda, eu digo assim, olha, quem se identificar com essa situação, isso vale para você que está aí agora. Quem se identificar com essa situação aqui, levanta a mão. Mas não precisa levantar para nós aqui, a gente não quer causar constrangimento. Já aconteceu isso com você? Eu tenho certeza que já, mas você vai pensar sozinho aí agora. Você está no seu escritório, você atende um cliente, ele fica lá 1 hora e meia com você. Aí você dá todas as respostas, faz todas as perguntas e chega à conclusão de que não tem benefício a postular. Estou falando de previdenciário agora. Não tem o benefício, ele não tem direito à aposentadoria, ele não está incapacitado por trabalho, ele vai se aposentar daqui a 10 anos, planejamento previdenciário para ele, ele acha que é muito caro e tal, tudo bem. Aí no final da reunião, você, bom, então tá, tudo bem, vamos encerrar. E aí o cliente pergunta, doutor, quanto é que eu lhe devo? Eu tenho certeza que você... Eu tenho certeza, não adianta mentir para mim, aqui não vai conseguir mentir para nós. Você já passou por isso e você disse algo parecido com isso aqui. Não me deve nada porque foi só uma consulta. E sabe por que você disse isso? Porque você não estava preparado para vender a consulta. Esse é o ponto. Você tem que confiar no que você está fazendo. Não, total, cara, total. E tem uma outra coisa, né, que é a síndrome do vira-lata. E eu falo isso porque eu já passei por isso. Total. Quando tu é advogado jovem no sentido na carreira, né? Não importa quantos anos tu tem, mas tu começou a advogar agora. Tu ainda não te sente tecnicamente maduro a ponto de tu justificar uma cobrança, né? E aí tu pensa o seguinte, eu não mereço aquele valor da consulta. Cara, isso é um erro grotesco, porque a OAB não diferencia o advogado experiente do não experiente quando vai cobrar consulta. Tu precisa dos honorários da consulta para ti justamente buscar mais conhecimento, buscar mais experiência. Então, assim, não é um entrave, tu tem que pegar e cobrar, né? E aí eu acho que um dos diferenciais das pessoas que conseguem resultados mais rápidos do que outros é justamente essa postura de eu mereço. Porque quando tu coloca na cabeça que tu merece, tu tem coragem de cobrar consulta, tu tem coragem de cobrar um valor de honorários um pouco mais competitivo, né? Seguir a tabela da ordem. A tabela da ordem, muitos que estão nos escutando aqui vão dizer, não, mas o valor que está lá é um valor utópico, não dá para cobrar aquilo lá. Cara, se todo mundo combinasse, dava. Eu já vou provar que dá para fazer isso. Eu vinculo os meus contratos à tabela da OAB. Então, inclusive, todos os valores que eu cobro, eu já parto do valor da tabela da OAB. O cara chega me perguntando, qual é que é o valor para fazer a ação? Não, só um pouquinho, eu vou entrar aqui na tabela da OAB e vou te passar. Ah, é tanto, aqui pela tabela da OAB, mas o teu caso é um pouco mais complexo do que está aqui. E aí, às vezes, eu aumento, ou às vezes não. Não é bem isso aqui, é um pouquinho mais simples. Aí, mas eu parto daquele princípio, porque uma base, claro, mostra pelo menos algo mais prático. Olha, isso aqui é o que o mercado, o que a ordem está determinando que seja cobrado. Exato. Mas para ti ali eu vou cobrar tanto. Já parte de um pressuposto, já tem uma base, o cara já sai sem medo de não ter critério para te escolher o valor. Né? E aí é o que o Márcio falou agora há pouco, né? Tem o valor, O valor a gente já e tem a segunda fase, que é a negociação de como é que eu vou pagar aquilo lá, que é outra outra coisa. Isso é outra coisa. Cara, cartão de crédito, facilitação, cara, hoje aí o céu é o limite, né? Cara. Eu tenho uma técnica lá que eu ensino para os meus alunos, que é a apresentação fragmentada do preço. Depois, assim como é nos lançamentos de infoproduto que eu faço lá,
Eu vou apresentar o preço, primeiro eu faço as ancoragens e depois eu apresento, ó, é 12 vezes de tanto. Porque quando ele bate o olho na parcela... Cabe no bolso? Ele assimila que cabe no bolso dele. Aí é só uma questão de como que eu vou pagar isso, como é que eu vou organizar isso. E depois tu oferece um desconto pro pagamento à vista. Então tu recupera aquele cliente que teria condições de pagar à vista também. Quando tu faz a apresentação fragmentada do preço, e deixa eu contar uma historinha para ilustrar isso aqui. Em 2016 eu sofri um acidente de carro. O cara que bateu no meu carro, ele tinha garagem de carro, tinha loja de carro. Ele era o famoso picareta, que nem a gente chama. Famoso picareta. E aí, cara, eu tava querendo vender aquele carro, era um Palio 2014, eu acho que era. Eu tava vendendo aquele carro, a FIP dele era 16 mil reais. Não, a FIP dele era 17 mil. E eu não conseguia nem 11 no LX por ele. Eu tava tentando vender. Quando eu bati, ele perguntou, como é que nós vamos fazer? Eu falei, não, tu vai pagar a FIP do meu carro. E ele pagou de pronto. Aí passou algum tempo, eu tive que ir lá na loja dele pra transferir o carro pra quem ele tinha vendido. E aí, eis minha surpresa, eu olhei o Dutch, cara, ele tinha vendido o carro por 23 mil. Aí eu perguntei pra ele, foi obrigado a perguntar, meu, só um pouquinho, velho. Que mágica é essa? Eu tava tentando vender por 11 e não conseguia. O que tu fez vender por 23? Ele, cara, eu financio. E quando eu financio, o cara que chega aqui, ele só quer saber o valor da prestação, não quer saber o valor do carro. E aí aquilo ficou na minha cabeça, velho. Nos honorários é a mesma coisa, ele quer saber se ele tem condições de pagar a prestação, tu pode cobrar mais e pedalar um pouco mais. Tem até uma música sertaneja que fala isso aí. De alguém, eu não lembro quem, mas tem uma música sertaneja que fala, não interessa qual, não interessa, cabe a prestação. É a prestação, cara. É a prestação, é a cultura que nós temos de consumir cabendo no bolso. E isso acaba gerando endividamento violento depois. Mas, cara, para nós que vendemos, é essencial ter isso aí. E eu vou dizer, a gente tem uma rejeição como advogado por causa da inadimplência. A gente sabe que existe a inadimplência. Mas, cara, eu vou te falar o seguinte, as pessoas mais simples... São as que mais pagam. Exatamente. Não, e aí a gente tem uma questão muito forte, especialmente quando a gente gera valor para aquela pessoa... tem o contato, gera empatia, né? Então, cara, ela se sente, nem que seja o último... Não, mas ela valoriza, a última palavra de honra dela, eles vão lá Vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Quem mais chora honorários no meu escritório? São quem tem. Médico. É inacreditável, cara. Só que é o seguinte, cara, tu não fala com o médico sem passar pela secretária antes e deixar o dinheiro ali, cara. Não existe isso. E eu não entendo por que os caras fazem isso, cara. Por que advogado não faz? E por que advogado não faz, cara? É uma coisa que eu não consigo compreender. Você usou uma expressão aqui agora, tu usou uma expressão, Vini. Tu falou, eu mereço. Cara, eu criei uma campanha com 2 hashtags. Uma delas é Chega de Olhadinha, ficou, o Brasil inteiro conhece. E a outra é hashtag Eu Mereço Mais. Porque é exatamente isso, cara. É uma coisa assim, eu não gosto de ser coaching, não acho que tenho formação para isso. Não que eu tenha preconceito, nada a ver, cara. Só que assim, eu não sou formado para isso. Mas quando a gente fala isso, parece que a gente está fazendo isso. Tô querendo entrar na tua mente, cara. Porque não é possível que tu fique com essa síndrome de vira-lata, cara. E o previdenciarista tem mais ainda isso. Por quê? Porque como não é cultural na faculdade ter essa cadeira como obrigatória, agora ela começa a estar, inclusive na prova da ordem, o cara se sente mesmo marginalizado. A gente foi muito marginalizado por muito tempo. O previdenciarista até sair do armário, cara, ele tem que passar um tempo para entender, não, tá, vale a pena eu dizer que eu sou previdenciarista. Os caras têm vergonha de dizer. E tributarista, o cara no primeiro dia de tributarista, ele já fala, sou tributarista, entendeu? O penalista, eu sou criminalista, mas nunca pegou um recurso em sentido estrito, mas ele é criminalista, não fez nenhum habeas corpus em papel higiênico, mas ele já se diz assim, né? Eu sou penalista e tal, Ticicaio. É isso, cara. Não, Ticicaio era só isso na faculdade, né, cara? O Mévio também. O Mévio era o terceiro que vinha ali, né? Interessado. Mas agora tu falou uma coisa que é muito real, cara. E aí entra muito naquilo que eu defendo, né? Do tributarista. O tributarista existe tu falou de um microambiente do previdenciário. É o microsistema, microsistema. Né? O tributarista também. É aquela coisa glamurosa das grandes empresas. E aí o cara sai da faculdade e fala, beleza, eu vou abrir meu escritório. Cara, qual é a grande empresa que vai te terceirizar um contrato? Vai te passar um contrato Nenhuma, cara. de 1 milhão de reais? Tu vai pro armazém da esquina ali pra ver se o cara tá bem no ICM e olha lá, meu, o cara não vai pagar também. Tu acha que tu vai fazer... Mas o cara é tributarista, entendeu? Não. Tributarista. Mas assim, eu até brinco, tem vários amigos tributaristas, mas eles se acham, cara. Sim. Se acham. Tô falando de brincadeira, que se você é tributarista aqui, você se acha, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas se acham mesmo. Ô, Márcio, se tu tivesse começando hoje um tributário, precisasse receber honorários iniciais, uma peça fácil... No previdenciário. Eu falei do tributário? Tributário. Perdão. Eu não saberia como fazer se fosse tributário. Perdão, erro material. Precisasse receber
honorários iniciais, uma peça que fosse delegável, enfim, que tu pudesse terceirizar essa peça. Deixa eu só bagunçar um pouco a tua pergunta aqui, Tá. porque eu sou desse, Márcio. Eu sou que nem É, o Faustão, eu me vejo. atravesso direto, Vai lá, mas vai. assim, só pra não deixar fechado. Ele entendeu já a pergunta. Só pra não deixar aberto aquela gavetinha da Inadimplência. Cara, o que eu faço, tá? Primeiro que a Inadimplência... Enquanto ele pensa na pergunta, vamos voltar viu? na pergunta Estratégia. anterior. Não, o que acontece, né? A inadimplência. Todo mundo fala, mas vai parcelar, tem inadimplência. Cara, mas primeiro, se tu não parcelar, tu não fecha. Exato. E segundo, lá no nosso contrato a gente coloca uma multa de 10% caso o cara pague atrasado, né? Então, normalmente, a gente recupera 80 e poucos % dos clientes que estão atrasados, mais pra frente a gente recupera com multa. Então, será que se a gente compensar a multa que eu recebo lá com a recuperação e com a taxa de inadimplência, não dá elas por elas? E outra coisa, isso eu falei no episódio passado aqui. Quando eu precisava de dinheiro no caixa para financiar campanhas de prospecção de clientes e tudo mais, um produto que eu ia vender por R$1.000, uma solução jurídica que eu ia vender por R$1.000, eu vendia por 800, porque eu precisava do dinheiro à vista. Sim. Se eu pedalar em 24 vezes, eu posso cobrar 2.000. Significa que quando eu fechar o ciclo de 2 anos aqui, ó, um produto que no mercado paga 1.000, eu recebo 2. Então, mesmo com a inadimplência, eu ainda estou na frente daquele valor. E você tem o efeito bola de neve ali, porque você facilita a venda. Então você vai ter mais gente pagando mensal. Isso. Aí tem o efeito bola de neve, porque daqui a recorrência. um ano você já não tem mais. Se você tem 10 por mês pagando R$100, no primeiro mês é ruim. No décimo Mas no 10º mês, exatamente, você tem R$10.000. É o famigerado pingadão, né? Exatamente, cara. Exatamente. Agora, só para a tua pergunta, então, seria um serviço rentável A de inicial. porta na de verdade, entrada no previdenciário, pra quem tá começando. Porque, na verdade, os nichos de sustentação, o que são? É um produto que tem uma alta demanda, é um produto que tu tem honorários iniciais, que tem certa urgência. Eu acrescento isso, mas, na verdade, eu gosto de ter urgência porque a pessoa precisa, na verdade, facilita a venda, né? E seja uma peça delegável, algo fácil de fazer, que, inclusive, tu possa terceirizar isso aí. E que, no final, aí que está o teu grande tempero, Márcio, que no final tem um valor diferenciado. Tá. Cara, assim, ó, tem uma coisa que é chamada planejamento previdenciário e que também tem uma variação dele que eu chamo de análise previdenciária. Para mim, a questão de ser fácil ou difícil só depende de uma coisa. Você tem método ou não tem método? Se você tem método, é fácil. Se você tem método, você replica, você terceiriza, você multiplica, você escala. Então, se você tem método para fazer, não vai ter problema. E ele é rentável, ele é bem rentável. O planejamento, em média, hoje, dos que a gente tem feito, dos treinamentos que a gente fez, enfim, os alunos estão cobrando R$3 a R$4.000 um planejamento. R$3 a R$4.000 um planejamento, eu já considero, para consultoria previdenciária, high ticket. High ticket total, cara. Porque é difícil você ter honorários sem êxito maiores do que esse. Né? Muito difícil. Só que ele é comum de ser pago. É mais comum do que vocês imaginam. Tem gente que aí vai vir aquela famosa crença autolimitante, né? A minha realidade não permite. Dá uma olhadinha, sempre vai ter um profissional da saúde na tua cidade, advogado, contador, o pessoal paga, ainda mais em tempos de reforma da Previdência. E esse é um produto que você tem um método para fazer. 80% dele já está pronto no modelo. 80% dele está pronto no modelo. O resto é você personalizar o cálculo desse teu cliente. Que basicamente o planejamento ele vai lidar com cálculo, porque todas as regras previdenciárias já estão postas. Agora você tem que saber quando esse cara vai se aposentar. E em quais possibilidades ele vai se enquadrar e como ele pode fazer o caminho até lá. Porque não adianta eu antever a data de aposentadoria sem estabelecer um caminho para ele. E eu estabeleço normalmente entre 3 e 6 caminhos. Porque o planejamento previdenciário ele envolve 3 fases. Ele envolve investigar passado, visitar passado, fotografar presente e projetar futuro. Essas são as 3 fases do planejamento. Visitar o passado é aquilo que a gente estava falando no início, quer dizer, a entrevista, criação daqueles 2 valores, empatia e autoridade. A partir daqui você começa a entrar na vida dele e ele se sente... Poxa vida, esse cara sabe... Ele sabe da minha vida? Como assim? Ele não tinha falado com ele ainda, mas a gente já sabe, a gente já conhece. Você investiga o passado, fazendo uma entrevista e analisando um documento básico no direito previdenciário que é chamado CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é de onde o INSS tira tudo que ele precisa para conceder um benefício. Só que o CNIS está cheio de problema, tem indicador, você vai ter outros serviços engatilhados. Só que daí você faz uma investigação de passado. Conseguiu investigar? Consolidou, entendeu, você vai passar um parecer breve sobre aquele passado dele, indicando, inclusive, olha,
tais e tais problemas você vai ter, porque esses vínculos aqui estão com esses indicadores. Dá para resolver agora? Dá. Precisa? Talvez não. Pode resolver lá na frente, não tem problema. Mas se quiser, eu posso fazer agora. Mas aqui é uma contratação à parte. São serviços que já não dependem mais só de mim, dependem do INSS dizer sim. Então, eu já não coloco na conta da consultoria, ele deriva de uma consultoria. Mas você vai para um contencioso, ainda que administrativo, um contencioso light. Às vezes vai ter que ir para o contencioso judicial. Paciência. Bom, a partir daqui eu fotografo o presente. O que é fotografar o presente? Quanto tempo de contribuição tem hoje? Porque previdência é o seguinte, gente. É tempo de contribuição em renda. Tempo de contribuição em valor. É isso que importa. O cara quer saber quanto tempo tem, quando vai se aposentar e quanto vai ganhar. É isso que ele quer saber. Ele não quer saber mais nada. Ele só quer saber quanto ele vai ganhar. Só que ele não sabe o que significa o quanto ele vai ganhar. Porque ele acha que o quanto ele vai ganhar é o quanto ele vai ganhar por mês. Não é assim que se calcula. Depois eu posso chegar nisso. Mas aí ele visitou o passado e fotografou o presente. A partir da fotografia do presente, eu consigo pensar, bom, agora você tem 20 anos de contribuição, 50 de idade. Pela regra atual, você vai se aposentar com 65. Como é que você vai fazer até lá? Aí você vai contribuir pelo teto, você vai contribuir pela média, você vai contribuir pelo salário mínimo, todos os meses, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Aí depende das circunstâncias que ele tem, se permitem fazer determinadas formas contributivas, mas o importante é você não deixar que ele perca o vínculo previdenciário. Essa é a minha luta. Por quê? Porque se ele morrer, e ele vai morrer, porque as pessoas morrem, isso é importante, a gente tem que dizer isso para as pessoas. As pessoas se assustam com a informação, mas elas morrem. Elas morrem, elas ficam inválidas, e se elas não souberem disso, ou se elas não entenderem isso, elas deixam para trás o principal com a Previdência, que é o vínculo ativo. Porque o vínculo ativo protege ela e os seus dependentes contra a ocorrência de riscos sociais imprevisíveis. Invalidez e morte. E reclusão para alguns, né? Reclusão para alguns. Então tem que ter cuidado com isso. E a partir do momento que você projeta o futuro, você vai identificar um momento futuro em que ele vai se aposentar. Por 1, 2, 3 regras. Só que esse momento, ele vai gerar uma renda mensal com base nos investimentos. O investimento projetado gera uma renda. Essa renda eu tenho que jogar ela até a expectativa de vida dele. Eu multiplico ela por 13 e multiplico ela pelo número de anos que ele vai ter de sobrevida com base na tábua de mortalidade. Aqui eu tenho o ganho total estimado. Se eu pego todo esse ganho total estimado e diminuo o investimento projetado, eu tenho o que eu chamo de ROI previdenciário. Massa demais. E o ROI previdenciário, tu apresenta numa tabela, cara, quando o cliente olha, ele diz assim, eu entendi, não acredito que eu entendi isso aqui. E ele entende, ele diz, cara, não adianta buscar a melhor renda mensal, porque seria muito fácil a resposta. Se o cliente chega para mim hoje, no escritório, ele tem 40 anos, você vai entender. Se você não é previdenciário, você vai entender isso aqui agora. Ele tem 40 anos de idade. Ele tem 15 de contribuição. Mas ele chega assim, doutor, eu acordei hoje e eu quero fazer um planejamento que eu quero a melhor aposentadoria possível. Cara, é a resposta mais fácil do mundo. Faz o seguinte, cara, esquece tudo que tu fez até agora e os próximos 40 anos tu contribui no teto. Tu vai ter a melhor renda do mundo, a melhor possível que tu vai pegar o teto, porque com 40 anos, né, na proporcionalidade da regra de aposentadoria, mas sempre contribui no teto, você pega 100% do teto. Tá perfeita a aposentadoria, só que vai te aposentar com 80 anos. Você vai investir R$720 mil para ganhar 500 mil, 400 mil, porque você vai viver quanto tempo? 6 anos depois da aposentadoria, se tiver sorte, se chegar lá. Então, assim, não é isso que ele queria quando ele acordou de manhã e pensou que era o melhor benefício. Ele queria, eu quero o melhor retorno para o investimento que eu vou fazer. E é essa consciência que ele não tem quando vai nos procurar. E quando a gente começa a falar, ele começa a entender, caramba, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, o planejamento previdenciário ele tem esse valor por causa disso. Quanto você economizou para ele? E eu vou dar mais um número aqui. Um cara que tem 15 anos de contribuição, tem 50 anos de idade, ele sempre contribuiu pelo salário mínimo. Sempre contribuiu pelo salário mínimo. Aí ele agora está desempregado, ele resolveu montar um negocinho dele ali, que é informal. Aí ele chega assim, doutor, eu fui pesquisar no Google. Cuidado com isso, né? Ou agora no 4P lá, como é que é o nome? No ChatGPT? ChatGPT. Não, eu fui pesquisar lá e me disseram que eu tenho que contribuir pelo código 1007 até os 65 anos. Eu disse, é? Então tá, tu vai pagar aproximadamente R$260 por mês durante 180 meses. Cara, tu vai estar investindo aqui R$50 mil aproximadamente. Sabe quanto é que tu vai receber de aposentadoria? Um salário mínimo. Se eu te disser que tu pode contribuir por um outro código, que é um 1406 da vida, você vai pagar 11% do salário mínimo, a contribuição já cai ali para R$150 aproximadamente, R$140 aproximadamente. Você vai pagar uma a cada 6 meses. Você vai chegar lá aos 65 anos, vai ganhar sabe quanto? Um salário mínimo. Então, só que em vez de investir R$50 mil, você vai investir 3 mil.
Eu estou economizando 47 mil para ti. Não vale 3 mil reais isso? Vale demais. E aí eu quero fazer uma observação aqui, né? De 3 a 4 mil reais, o Márcio sugeriu aqui os honorários iniciais para fazer o planejamento previdenciário. É planejamento previdenciário? Planejamento previdenciário. Boa. Se tu fechar 5 contratos aí a 4 mil por mês... Dá os teus 20k. Dá os 20 mil reais por mês que eu tô dizendo aqui. Então você, advogado, que está nos escutando aí, sentado no quarto da mãe, ou trabalhando, ouvindo esporro de chefe, ou fazendo aquele estudo minucioso para fazer aquele concurso para oficiais escrevente do TJ, dá uma repensada aí. Porque Estuda, planejamento. Cara, de concurso eu entendo, cara. Porque eu... Fala. Não, depois... Não, agora o Márcio falou uma coisa, cara, que eu me lembrei que eu não fiz a principal pergunta para ele aqui do podcast. Ele falou que de concurso ele entende. Márcio, eu sempre pergunto aqui quando o convidado vem na nossa mesa... Por que ele faz determinadas coisas na vida? Não é nem... Essa também. Mas eu pergunto a trajetória dele. Porque a gente tá vendo que tu fala com muita propriedade e eu tô lacrimejando aqui, literalmente, cara, porque eu fiquei empolgado com os ROI previdenciários do Márcio, que ele fala com muita segurança aquilo que ele sabe. Mas eu quero saber de onde que saiu o Márcio. Porque eu tenho certeza que não foi uma linha reta tu chegar a ser uma referência... Reto comigo? Zero, cara. Conta pra nossa audiência que não te conhece, por desavisado, né? Porque os caras não conhecem o Márcio Dartes, ele é desavisado. Tá fora, né? E aí, antes de tu falar, já quero que tu deixe teu arroba aqui pra galera te seguir. Claro. E depois me fala um pouco da tua trajetória. Do dia que tu saiu, como é que tu começou, como é que tu caiu no Previdenciário e como é que tu te transformou a referência no Previdenciário que tu é hoje. Cara, vamos lá. Eu saí exatamente da barriga da minha mãe 45 anos atrás, mas é porque, cara... Pai e mãe, advogados, procuradores do Estado, professores da Universidade Federal, professor de Direito. Tenho 3 irmãos, homens todos, e também concursados, jurídicos. Um procurador da Fazenda, 2 delegados. Ou seja, eu não tive muita opção, né, cara? Fui pro Direito e sempre gostei de matemática, mas fui pro Direito. E aí, quando eu me formei, cara, isso faz 21 anos já, eu, assim, vou ficar rico na advocacia. Vou quebrar essa lógica da família e vou enriquecer na advocacia. Eu me dei o longo prazo de 2 anos para isso acontecer. Uau! 2 anos tinha que acontecer, né, cara? Não tinha nem Facebook, era o Orkut ainda naquela época, e assim, ICQ e Orkut. Aí daí, cara, 2 anos, obviamente que nada aconteceu, né? Aí eu disse, quer saber, eu vou pro concurso. Estudei, cara, 2 anos ali, e aí aprovei no concurso de Procurador Federal, entre outros ali, foi uma carreira bacana, da AGU. Entrei e aí caí de paraquedas no Previdenciário. Não sabia nada de Previdenciário, cara. Primeiro dia de trabalho, tinha uma pilha de processo na mesa, agora resolve. Mas, cara, não sabia. Desculpa, porra nenhuma, cara, de Previdenciário. Não sabia nada, cara. Não sabia o que era RMI, não sabia nada. Aposentadoria, não tinha nem ideia. E aí comecei a trabalhar com aquilo, só que eu sempre tive uma vocação muito grande e uma vontade muito grande de ensinar, de lecionar. Veio de família, enfim. E aí, no primeiro ano, eu já sou convidado, porque eu tenho aprovação em concurso, é um cartaz, para dar aula para concurso. Então, eu me criei em sala de aula para os preparatórios para concurso. Um aluno tenso, um aluno chato, um aluno... Sabe aquele aluno que quer o teu fígado mesmo? E aí eu comecei a me apaixonar pela matéria, cara. E aí, fiquei 9 anos na AGU. E aí eu senti, cara, isso aqui não é para mim, cara. Eu tinha que ter ficado na advocacia privada lá atrás. Eu preciso de liberdade, eu preciso poder experimentar coisas, botar ideias em prática, correr riscos também. E essa é uma das características do Márcio, né? O Márcio é um zigue-zague, né, cara? Daí eu parei de beber, parei de andar em zigue-zague. Comecei a andar em linha reta, né, cara? Mas, assim, minha vida era um zigue-zague, cara. Era batendo nas bordas, assim, né? Meus pais criaram balizas, assim, cara, é aqui que tu vai andar. Agora, tu não pode passar daqui nem daqui. Mas entre o aqui e o aqui, cara, muita coisa aconteceu. Propensão ao risco, né, cara? Eu tenho, cara. Eu tenho, e vou te dizer, cara, eu tenho um desapego da estabilidade. Acho que está provado isso também quando eu saí dali, né? Praticamente rasguei um contra-cheque, fiz até uma campanha, não faço mais, tá, cara? Não vou mais rasgar contra-cheque na frente de ninguém, não se preocupe, tá? Porque a quantidade de haters que eu ganhei com aquilo ali. Teve gente até achando que eu não era procurador, cara. Isso não era procurador, não faria isso. Pois é, cara, mas eu fiz. Eu só não rasguei lá na frente porque não precisava fazer isso. Mas literalmente rasguei um contra-cheque hoje de quase 30 mil. E estou na advocacia privada e vou dizer para vocês, faz 7 anos, faz 8 anos isso agora, não me arrependi nem um dia. Nem um segundo da decisão que eu tomei. Cara, eu sou muito mais feliz. Trabalho muito mais hoje. E possivelmente é a maior renda da família hoje. Sim. Meus irmãos, eu amo vocês, mas é verdade. Tá, mas daí quando tu saiu, tu largou a segurança lá do funcionalismo público, que era um cargo de elite. Sim, né? sim. Tu largou tudo e foi pra advocacia. Quanto tempo pra te conseguir alcançar esses 30 mil? Aí eles deu um tempo um pouco maior, 6 meses. Na verdade é o seguinte, cara. O que acontece? E aí eu devo muito ao previdenciário, devo muito à docência, né?
Porque, claro, eu era muito conhecido aqui no Rio Grande do Sul, né? Muito conhecido por conta das aulas, dos cursos, pós-graduações. Então, a maioria dos previdenciaristas pós-2010 foram meus alunos em algum momento, tá? Aqui no Rio Grande do Sul. Então, o que acontece, cara? A gente se referencia e aí teve um escritório, o Lini Pandolfi, que estava há muitos anos, ele é um escritório muito forte na área trabalhista e estava abrindo a área previdenciária fazia uns 2 anos, estava engatinhando, estava patinando. Um escritório, um império, né, cara? E aí os caras me conheceram e começaram a conversar comigo. Cara, por que tu não vem para cá? Eu disse, porque vocês não vão pagar o que eu preciso. Simples. Porque eu tenho 2 filhas para sustentar e a procuradoria é que me paga. Daí a gente foi conversando, chegamos ali. E eu não acreditei que isso ia acontecer. Então, na verdade, assim, eu também tenho que reconhecer que eu tive a oportunidade. E eles me deram um prazo. Março, a gente te garante um tempo até a coisa andar. Se não andar, azar o teu. Esse é o teu risco. Eu disse, bom, cara, depende de mim? Depende, então vamos. Entendeu? Cara, qual foi o ponto de inflexão ali, tu? Cara, isso aqui foi decisivo para dar certo. Cara, decisivo para estar certo, para mim, foi eu sentir a liberdade aqui fora. Porque daí, assim, cara, eu posso ser advogado, vou ser advogado, mas eu posso ser muitas outras coisas. Sim. E aí, cara, vou continuar dando aula, vou continuar empreendendo. Veio a pandemia, aquilo ali acabou me acelerando de uma maneira. Eu não tinha Instagram. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, vocês não vão acreditar. Eu odeio Instagram, cara. Tem uma coisa chata pra caramba, cara, tu não consegue mais andar no negócio, não consegue mais navegar, porque vê 500 patrocinados do Vini, pô. Olha aqui, ó, eu já tenho 20 anos de advocacia e o cara me vendendo nisso de tentação. Pior é que eu vou lá e dou uma olhada e ainda acho que tem que fazer mesmo. E tem que comprar. Eu tô quase comprando. Tu falou 2 coisas, ICQ e Orkut, que quem tem menos de 30 anos aqui não tem ideia do que é. Cara, o Orkut vai voltar, cara. Eu também acho. Tá voltando. Vintage, né? E outra coisa que tu falou é sobre tu ter a oportunidade de sair da carreira pública. Sim. E aí eu sempre faço uma relação entre a coragem e a burrice, né, cara? Porque, claro, tu tem que ter coragem pra te empreender, mas tu não pode ser burro de te atirar de qualquer jeito. Exatamente. E aí, se tu tem um método, tem um plano, esse plano, ele é um plano sólido, ou seja, tu sabe como tu vai fazer, tu te prepara pra esse plano, tu consegue fazer a transição aos poucos. O Márcio teve essa transição na oportunidade que ele recebeu. Eu não tive muito tempo pra decidir, tá? Esse não foi muito aos poucos, não, cara. A minha decisão de sair já estava tomada, mas eu não sabia pra onde eu iria, porque eu não tinha como sair. Mas foi muito rápido, cara, pra decidir. Não tive muito tempo, paraquedas, né? O velho paraquedas. Mas veio aquele degrau que tu precisava. Exatamente, cara. E quem não tem essa oportunidade de sair da carreira pública para ir para um escritório, fazer parte de uma sociedade, um grande escritório como é o Lini Pandolfi, eu digo assim, faz um plano, cara. Faz um plano. Como a gente falou aqui agora há pouco, né? Nós temos um produto dentro do direito previdenciário, você que quer seguir carreira no direito previdenciário, tem um planejamento previdenciário que tu consegue pagar honorários iniciais. Tu precisa de poucos contratos para te ver um volume expressivo de dinheiro. Tu precisa de um contrato para te ganhar aquilo que tu tem ganhando hoje aí, que a maioria da galera que nos escuta ganha entre 13 e 5 mil reais. E outra coisa, tu batendo ali 5, 6, às vezes até menos volume de contratos no mês, tu já consegue impulsionar campanhas para prospectar outros produtos dentro do próprio previdenciário que não tem honorários iniciais. Como, por exemplo, BPC Loas, auxílio acidente. Baita nicho. BPC Loas é um baita nicho, cara. Quanto é que o cara ganha? Cara, muito. Sabe por quê, cara? Porque BPC Loas, a gente tem que pensar o seguinte. O que é o BPC Loas? O BPC Loas é um benefício de prestação continuada assistencial para quem é pobre, idoso ou deficiente. Idoso com mais de 65 ou pessoa com deficiência e impedimento de longo prazo por mais de 2 anos. Que não tenham renda e que estejam inscritas lá no programa social do governo chamado CadÚnico. Tá? Então, assim, são condições que boa parte da população brasileira hoje se encaixa, né? Até o critério de renda mensal já foi flexibilizado pelo Supremo. São processos para gerar benefício de um salário mínimo. São processos que levam, em média, 3 anos, 4 anos para se consolidar entre o requerimento administrativo, que é no INSS, e o alvará pela RPV, requisição de pequeno valor. Cara, são processos que vão gerar aí 40 a 50 mil reais de atrasados, dos quais 30% são do advogado. Em média, 30%. Então, 15 mil reais mais 2, 3 benefícios. Cara, 20 mil reais de honorários. Entre 15 e 20 mil reais de honorários por processo. E o que você vai ter que ter no processo, se for idoso, é uma perícia econômica. Só isso, para saber se ele se enquadra no conceito. E no caso de deficiente, perícia médica e perícia socioeconômica. E o que eu estou querendo dizer com isso? Você consegue mapear estatisticamente o índice de êxito. Então, você vai trabalhar agora com uma planilha, você vai trabalhar com estatística. Mas a estatística do direito, cara, jurimetria é isso. Jurimetria é isso. E quem não entender de jurimetria está condenado nos próximos anos a fazer uma advocacia sem sucesso. Tá fora. Cara, tá fora do mercado. Ninguém investe mais. As Lawtechs e Legaltechs hoje investem em jurimetria.
É o principal desenvolvimento tecnológico hoje para o direito. Porque aquilo ali te dá uma assertividade incrível para tu conseguir mapear o mercado. Então, tu tem digamos que tu tenha uma carteira de processos BPC-LOAS. Em tese, em média, tu vai ter 60% de êxito no BPC-LOAS. Desses 60%, 1/3 administrativo. Ou seja, sem processo judicial, você já ganha ali. Mas ali no administrativo você vai ganhar um espaço mais curto, menos honorários, mas você vai trabalhar com um caixa rápido, um fluxo de caixa rápido. Por quê? Porque você vai ter 3 benefícios para receber. 4, 5 mil reais ali e mais uma fatia pequena de atrasados que são curtos, mas você vai ter ali um processo de 7, 8 mil reais de honorários. Administrativo. E nos outros 66%, desses 6 que você ganha, 4, portanto, você vai ganhar 15 mil reais. Se você captar 10 processos desse por mês, e como é que você faz isso? Cara, comunidades. Você vai para as comunidades. É ali que você vai buscar o cliente. Você monta um escritóriozinho físico perto das zonas onde tem essas pessoas. E isso muita gente está fazendo. Porque você não vai prospectar BPC no Instagram, esquece. O cara não está lá, né? No Facebook, talvez. No Instagram, você não vai achar. Então, é assim que você faz. Se você tiver... Imagina, 10 processos de BPC-LOAS. Processo de um salário mínimo, cara. E você está fazendo uma transformação na vida de uma pessoa. É impressionante a gratidão que essas pessoas têm por nós. Cara, você tem 60 mil reais de honorários por mês. 60 mil no BPC, mais 20 no planejamento. Vamos fazer uma prateleira de produtos aqui previdenciário. Abre o teu escritório com planejamento previdenciário ganhando 4K de inicial para planejar para a aposentadoria das pessoas, tá? Coloca uma meta de vender ali 3, 4 contratos por mês. Beleza. Com essa grana que tu arrecadar, tu vai impulsionar campanhas de tráfego no Facebook, que a gente já tem experiência que funciona para a captação de BPC no Facebook. Funciona. Bota lá no BPC e bota uma meta de 10 contratos por mês. Cara. Para te bater aí o 60 daqui a... Quando ciclar, né? E depois, Márcio, vamos colocar um produto high ticket do previdenciário no êxito. Aposentadoria especial. Aposentadoria especial. E a aposentadoria da pessoa com deficiência. São 2 high ticket. O high ticket hoje é a aposentadoria especial, tá? E, cara, são processos que geram aí precatórios de 300, 400, 500 mil reais. Honorários de 100, 150, normal. Só que, o que acontece? É um processo high ticket e high level, né? Porque também é nível alto. Claro, o cara tem que saber trabalhar com eles, tá? Só que quando tu chega nesse estágio, naquela linha de prateleira que a gente citou aqui agora, tu já tem alguém para te ajudar. Com certeza, cara. Ninguém ganha 80 mil por mês ali para ficar sozinho no escritório. Tu vai ter que ter alguém para te ajudar. Senão tu vai enlouquecer. Né? Tu precisa o advogado ele precisa estar com o seu tempo livre para prospecção, cara. O cara que é o empreendedor, ele tem que saber prospectar. Isso eu não delego, entendeu? É difícil. Porque você vai se referenciando e você vai sendo demandado. Então, você tem que estar com tempo para isso. E aí o pessoal tem que fazer o trabalho de back office. Se você não tem um back office, cara, não vai. Vai chegar um ponto que não vai aguentar. Não vai, cara, não vai. Aposentadoria especial e aposentadoria... Da pessoa com deficiência. Porque essa foi a única aposentadoria que a princípio não foi modificada com a reforma. Então, ela ficou boa. Isso aí viria aquela questão das isenções de imposto de renda também. Depois, sim. Que também é um produto derivado, que também é muito bom a depender do cargo que a pessoa exerce. A isenção do imposto de renda, ela depende de invalidez. E a invalidez, no caso de aposentados do INSS, ela vai ser verificada pelo próprio INSS. Qualquer tipo de aposentadoria, não por ser deficiente, não vai ter necessariamente uma isenção. Que a doença grave... É doença grave e normalmente incapacitante. Aí você vai lá, tem lá na lei do imposto de renda, no inciso 16 ou 14 do artigo 6º, ela vai dizer quais são as doenças ali, é um rol... É um rol de 20 poucas... alienações mentais, cardiopatias graves, câncer e tal... E ali vai isentado o imposto de renda, que também é um outro negócio bacana. É um baita negócio. É um negócio legal. Mas o high ticket do previdenciário é esse aí. Amanhã temos 6 landing pages novas lançadas pelo Tobias. Tobias, o maior lançador de campanhas do Google. Aí, olha aí. É verdade. Ele tá anotando tudo aqui, cara. Aqui, tu acha que eu tô perdendo tempo aqui. Ele não tá jogando jogo da velha, gente. Não, ele tá prestando atenção. Com certeza. Qualquer palavra-chave que tu coloca no Google. Inclusive, eu tô entrando na comunidade lá. Até. Opa! Isso aí é uma boa. Fazer a assinatura lá do Márcio. E eu recomendo que a galera faça também. Eu fiz a primeira pergunta que eu fiz pro Márcio aqui hoje no podcast foi: dá para ganhar dinheiro no previdenciário? E ele falou sim, muito. E agora ele começa a destrinchar isso. Agora, porque ele acabou de conseguir quebrar um dogma, né, de que o previdenciário é sempre um low ticket. Não. Que as pessoas não conseguem cobrar pela entrada, tomara que ganhe lá no final, mas acabou de se mostrar aqui que pelo menos 3 processos
Em 3 nichos é possível. Aposentadoria especial, aposentadoria de doença grave, é isso? Aposentadoria por deficiência. Por deficiência. Deficiência é um conceito diferente de incapacidade. É isso aí, deficiência. E também aquela lá, a primeira, o do... planejamento previdenciário. Esse é o ticket. Cara, eu só queria te fazer uma pergunta sobre a questão do planejamento previdenciário pelo título, tá? Quando um cara vem me procurar em relação... eu preciso fazer um exame de DNA. Ele não sabe que ele quer fazer uma investigação de paternidade. Sim. Eu sei que é uma investigação de paternidade. Assim como eu sei que ele quer fazer um planejamento tributário. Qual o melhor ticket? Qual o melhor título? O erro material hoje está forte. Qual o melhor título que tu colocaria sem ser planejamento previdenciário, que parece um negócio tão distante, parece uma coisa só para empresário, parece que é uma coisa que afasta o nome. Cara, análise previdenciária vai bem, tá? Eu acho que a análise previdenciária, mas o cliente pergunta o seguinte: doutor, quando é que eu vou me aposentar? Quando é que eu vou me aposentar? Esse cara quer o planejamento previdenciário. Quanto eu vou ganhar? Quanto eu vou ganhar e quando eu vou me aposentar? Como é que tá a minha situação aí no Ninamps? Agora se começa o brinde. Até hoje os caras vão pra fila do NPS, cara. É impressionante. Isso aí. Quando e como. E quanto? Cara, aí pra finalizar o nosso podcast aqui hoje, eu gostaria de... mas nem comecei, cara. Cara, pra te ver, passa voando o tempo, cara. Do podcast vai ter a parte 2 do Marcião, certo? Olha só, cara, eu acho que tu falou aí da galera pensar que o previdenciário é low ticket, né? Por que eles pensam isso? Porque eles estão no lugar errado, cara. Exato. Estão na mesa errada. Tu quer estar no lugar certo, tu vai seguir o Márcio agora no Instagram. E dá teu roubo. O Márcio é uma comunidade? Hoje eu tenho FCPrev, Formação Continuada Previdenciária. Tu tem que estar lá dentro. Se tu é previdenciarista, tu tem que estar lá dentro, porque daí tu vai andar com pessoas que pensam que nem o Márcio pensa. E o Márcio pensa da forma certa, e por pensar da forma certa, é que ele colheu os resultados que trouxeram ele para essa mesa e também que ele ensinou pessoas a chegarem nesses mesmos resultados. É estar na mesa certa. Isso eu venho falando há bastante tempo, cara. Eu tô na mesa certa aqui hoje, galera. Marcião, 30 segundos para nós finalizar. Eu gostaria de te deixar uma mensagem pro teu público e pra galera que tá pretendendo aí, advogado novo que tá pretendendo começar no previdenciário. O que tu diria pra essa gente? Cara, não tenha medo de enfrentar o previdenciário, não tenha medo de cobrar do cliente e pensa o seguinte: quantas ações cíveis dão 100 mil de honorários? É raríssimo, cara. Raríssimo. E o previdenciário tem várias ações que dão 100 mil de honorários, 80 mil, 60 mil. Cara, o cível dá muito menos e dá muito mais incomodação, cara. Então, vem pro previdenciário, ó. Vem que tá quentinha e a comunidade FCPrev tá te esperando. O teu arroba? O meu arroba é @MárcioHartz77. Como se escreve mesmo, sem ponto, sem nada, 77, que é o ano do nascimento aí. Já entreguei a idade. Boa demais. Tobias, 30 segundos pra gente finalizar o podcast hoje. Cara, quero fazer um agradecimento muito grande pra ti, Márcio, porque tu hoje conseguiu quebrar dogmas muito fortes aqui, especialmente do lado de cada mesa. Muito obrigado mesmo. Pô, valeu, cara. E com isso, nós fechamos o nosso episódio de hoje do Advogado 20cast. Voltamos na próxima semana? Pô, com certeza. Quinta ou terça? Terça-feira. Então tá, obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.